E aí, pessoal, boa noite. 10 minutos aí atrasada, mas só agora que realmente eu pude entrar no ar. Tô tentando melhorar um pouco a imagem, vou regravar esse vídeo, tá? O tema hoje é contrato de honorários. Já foi gravada essa parte, só que como o problema da imagem não ficou legal, eu preferi regravar a imagem e aí assim o vídeo fica mais visível. Então, esse vídeo de hoje é parte 1, porque não vai dar para eu falar dele todo, eu vou dividir outras partes, talvez 2 ou 3. E o que eu vou falar aqui? Sobre o contrato, tá, de honorários. Como elaborar um contrato de honorários, tá bom? Eu vou virar a tela e aí eu vou lendo e mostrando para vocês, e aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo visualizar, tá bom? E aí eu vou explicando cada item ali, lendo com vocês. Vamos lá, ó. Como elaborar um contrato de honorários, tá? 3 espécies diferentes de contrato. Deixa eu tentar parar mais a imagem aqui. Opa, melhorou. Então, vamos lá. Tem os contratos, vamos lá, 3 espécies de contrato de honorários, tá? O primeiro são os contratuais, o segundo são os sucumbenciais e o terceiro é o arbitrado judicialmente. Vamos lá entender a diferença de cada um deles. O primeiro, que é chamado contrato de honorários advocatícios contratuais, é aquele feito entre as partes, ou seja, contratante e contratado. Você realiza esse contrato diretamente com o advogado do serviço que ele irá prestar para você, tá bom? Esse é o primeiro contrato. O segundo, que é os sucumbenciais, é aquele arbitrado pelo juiz para a parte vencedora e que receberá esses honorários de sucumbência. Esse valor é devido ao advogado, tá bom? Quem recebe esse valor dos honorários de sucumbência é o advogado. E o terceiro é os arbitrados judicialmente. O que isso acontece? É quando não houve um contrato entre as partes, o juiz atribui o valor pelo trabalho do advogado no processo. E aí sim, por isso que é chamado arbitrado judicialmente, porque o juiz vai atribuir uma porcentagem pelo trabalho exercido pelo advogado, tá bom? Vamos mudar a tela. Estão conseguindo visualizar aí a tela? Acho que a imagem agora ficou melhor, né? Vamos mudar. Sério, a imagem aqui pra mim tá parecendo tão boa. Vê agora aí se melhorou. Tá melhor? Aqui a imagem pra mim aparece super boa. Olha aí, vê se melhorou agora a imagem. Pode ser, porque a imagem aqui pra mim tá aparecendo perfeitamente. Não tá aparecendo escura, não. Eu até mudei a tela. Vamos ver depois no replay se vai ficar legal, tá bom? Ninguém ainda reclamou aqui, ninguém ainda falou não, mas vamos ver. Eu vou falando e se não ficar legal, eu regravo novamente o vídeo, tá bom? Nada. Vamos lá, os honorários podem ser cobrados de várias formas, tá? A primeira é um valor fechado acertado no início do processo, ou seja, o advogado cobra um valor inicial para você para trabalhar no processo, e aí é um valor inicial dado no processo, tá bom? Um valor fixo mensal a ser pago enquanto durar o processo, tem advogados que trabalham dessa forma, tá? E um valor ao final do processo, normalmente representado por uma porcentagem sobre o êxito, que é aquele advogado que faz o contrato e só cobra um percentual no final do processo, tá bom? E o 4 seria a combinação de alguns e de todos os itens acima, pode ser combinado, tá? Eu falo que um bom advogado, ele cobra inicialmente pelo seu trabalho, porque é um trabalho complexo, onde você tem que elaborar uma inicial, estudar, e não é feito uma peça de qualquer maneira, tá bom? Então, eu acho importante que uma inicial seja muito bem redigida, e isso leva tempo e estudo, tá bom? Vamos mudar de página.
quando e como usar a tabela de honorários. Então, gente, cada estado possui uma tabela de honorários da OAB. Essa tabela de honorários é a base em que os advogados têm que cobrar os valores para os clientes, tá? Em regra, não pode ser abaixo daquele valor por uma questão de ética profissional e até o respeito ao seu outro colega profissional, até para que não ocorra uma captação de clientes, e isso pode ser denunciado para a OAB e o advogado responder por isso. Então, é importante que se respeite os valores arbitrados na tabela da OAB de cada estado, podendo ser maior, tá, o valor, ou então dentro da tabela. Em regra, não pode ser cobrado a menor, tá bom? O que nós devemos levar em conta quando vai fixar uns honorários para o cliente, tá bom? O que é a primeira situação? A complexidade do caso. É o quê? O trabalho que essa ação irá dar para o advogado, o estudo que ele vai te dar, o tempo que você vai perder nesse processo, a dedicação que você dará ao cliente, o tipo de cliente, se é um cliente com frequência ou é um cliente pontual, aquele que só te contratou para um serviço específico, tá? O prestígio e o nível de especialização do advogado. É importante porque um advogado especializado no tema tem que se valorizar e ser valorizado por isso. A relevância e o valor da causa e a região em si que é demandada a ação. Então, tudo isso deve ser analisado em conjunto para cobrar o valor ao cliente de honorários, tá bom? Vamos mudar de tela. Está conseguindo ver as imagens? Aqui para mim está aparecendo muito bem a imagem. Não sei aí se vocês estão conseguindo ver. Vamos lá. O outro quadro, a gente fala sobre o limite mínimo e máximo de honorários, que é o que eu falei no quadro anterior. Tem o Código de Ética da OAB e a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto do Advogado. Lá diz que você tem que respeitar para que não ocorra aqui a captação de clientes. Aqui tá bem claro, ó, captação de clientes. Isso é vedado pelo Estatuto da OAB e o advogado pode responder um processo ético disciplinar por essa atitude. Então, cuidado, tá? Em regra, devemos obedecer os valores habitados na tabela da OAB, podendo cobrar o valor a maior, mas, em regra, nunca a menor. Esse quadro aqui, a gente fala de como cobrar os honorários, tá? Ó, os honorários devem remunerar todos os serviços prestados pelo advogado, desde a hora do estudo até o valor pago para inicial, os seus desdobramentos, tá? Então, isso tudo tem que ser analisado na inicial, tá? Os custos fixos que ele tem com luz, água, telefone, aluguel, funcionários, custos de despesas processuais, que são as taxas, os deslocamentos, tributação e despesas geradas. Isso tudo tem que ser analisado na hora que você vai cobrar um cliente, porque um processo, em regra, ele não é rápido, ele demora, e isso vai demandar tempo e dedicação do advogado. Então, isso tudo tem que ser analisado na hora que você for atribuir um valor para a ação e repassar esse valor para o cliente. E o lucro, que é você vai tirar a média dessas despesas todas que você vai ter, de toda a dedicação, você vai fazer um cálculo para chegar a um lucro em si. Então, é importante analisar, porque senão muitas das vezes o advogado acaba trabalhando e não sendo remunerado pelo serviço, porque o trabalho que ele teve foi muito mais dispendioso do que o lucro em si que ele vai auferir com a ação feita, tá bom? Então, ó, como calcular os honorários? Uma fórmula é o valor, custo de serviço, despesa gerada e o lucro, tá? É importante analisar todos esses itens para você chegar a um valor de honorários. Aqui é um exemplo que a gente cita, tá? Nos nossos cursos que a gente ministram, para que a pessoa tenha uma ideia de valores, tá? E assim, esses valores aqui são fictícios, a gente não pode ser usada, porque aqui é um caso em si, mas vai depender da complexidade do caso para atribuir o valor. Então, aqui a gente só está usando numeração para a gente ter ideias de despesas, de custos, de tributação, tá? Mas aqui não quer dizer que o valor partirá do que está descrito aqui no exemplo. Vamos lá. Valor de atividade intelectual.
R$ 5.000, custos fixos, né, em torno de 250 para cliente, custo de tributação, que é o imposto sobre a nota fiscal, 250, despesas iniciais em torno de 500, então inegociável em torno de R$ 6.000, tá? Aí prestações de cópias, impressões de deslocamento, R$ 300. E aí o lucro seria 30% desse valor, que seria em torno de R$ 1.500. Então o preço final seria em torno de 7.800. Isso é só para vocês terem noção de valores, tá? Não estou analisando nenhum caso concreto para atribuir esse valor, tá bom? É só para dimensionar questão de realmente de valores. E aqui, ó, como elaborar um contrato, né? A próxima aula que eu vou gravar é exatamente isso. Como você elaborar um contrato de honorários e a importância que ela tem entre as partes, tá? Cliente, que seria contratada, e contratante. E aí é importante analisar as cláusulas e explicar ao cliente o seu contrato de honorários para que ele possa ter ciência, para que ele tenha conhecimento do serviço que será prestado, tá bom? Deixa eu virar agora aqui a câmera para mim. Opa, voltou. Então, essa parte que eu expliquei para vocês é apenas falando sobre o contrato de honorários e como chegar a um valor. Não tem como dar um exemplo aqui de como atribuir um valor de causa. Isso depende muito, tá? Da região em que você está, do local que você trabalha. Então, eu só posso citar tópicos que você tem que levar em consideração para calcular o valor de honorários para o cliente. E isso é pessoal, você tem que analisar o trabalho que isso vai dar para você, o deslocamento e todos os itens que eu citei aqui, despesas fixas, tributação. Então, é importante analisar todos esses itens para ter um valor e passar esse valor para o seu cliente. O próximo vídeo, provavelmente, eu vou gravar na quarta-feira, tá? À noite. Vai ser a segunda parte. Eu irei citar cláusulas importantes no contrato de honorários, tá bom? Vou explicar quem é contratante, quem é a contratada, quais são as cláusulas que são importantes no contrato, qual a eficácia de um contrato de honorário se for descumprido para uma das partes, o que isso gera. Pode ser executado diretamente na via judicial, tanto pelo contratante quanto pelo contratado, tá bom? Se uma das partes deixar de cumprir o que foi acordado, receber valor além e não prestar serviço, isso pode ser discutido em juízo. Então, a segunda parte da aula vai ser para explicar algumas cláusulas do contrato e eu finalizo com a terceira aula explicando como executar um contrato de honorários, tá bom? Perante a justiça, se é justiça comum, se é vara civil, se é juizado, e aí eu explico e fecho na terceira aula, provavelmente na sexta-feira. Então, vamos lá. Quarto, eu devo, tá? Se acontecer qualquer eventualidade, eu aviso, mas provavelmente manterei a data quarta-feira, a segunda parte do vídeo, explicando cláusulas importantes no contrato. E a terceira eu finalizo explicando como executar o contrato pelo descumprimento de uma das partes, tá bom? Tentarei gravar na terça e na quinta vídeos pontuais sobre enquete ou sobre alguma consideração de alguma situação que aconteceu no escritório, alguma coisa pontual, tá bom? Retorno gravando e deixo novamente nossos canais de contato para vocês. Vamos lá, e-mail, curso de prática jurídica, @gmail. Canal do YouTube é Curso Livre de Prática Jurídica. Eu peço que vocês se inscrevam lá, que vocês convidem outras pessoas para que possa aumentar o número de visualizações. E eu peço que vocês deem retorno para nós, dizendo o que vocês estão achando, temas que vocês gostariam que eu gravasse aqui, eu vou gravar para vocês. Vamos tentar trazer vídeo externo para vocês, de tribunal, como protocolar uma petição, os locais que você se dirige dentro de um tribunal, tá? Vamos tentar ainda gravar vídeos assim externo. E o outro canal nosso de contato é o próprio Facebook, que é Curso Livre de Prática Jurídica. Lá, além dos vídeos que eu gravo aqui serem postados lá,
é postado no YouTube e lá ainda tem outras matérias, decisões aí importantes que é colocada e atualizações diariamente. Peço que vocês curtam e peçam para que as pessoas curtam e que nos acompanhem, que a gente vai estar voltando aqui gravando diversos vídeos, diversos temas e sempre voltado para a dica do dia a dia, tá bom? Agradeço a presença aí de todos e desejo uma ótima noite para todos. Tchau!